Mesmo que as discussões que a gente estabelecia naquela época eram discussões que deram rumo à intelectualidade nascente no Piauí. Tínhamos uma roda no Clube dos Diários. No Clube dos Diários acontecia tudo em Teresina. Foi batizado de Largo do Boticário. Lá a gente se encontrava. Mas depois a gente ficou, foi mesmo na Praça Pedro II, que veio a ser a praça que reunia Teresina. A Praça de Baixo e a Praça de Cima. A Praça de Cima do Curical, dos pobres. E a Praça de Baixo da burguesia, da classe média. A gente se reunia ali todo dia, toda noite, definitivamente. E às vezes a gente ia para o cinema, tinha a sessão das 3. A sessão de namoricos, tinha a sessão das normalistas, tinha a sessão dos estudantes. Olha, eu assisti esse filme enquanto ele passou em Teresina. E era uma delícia. E depois a gente ia comentar aquele filme do 4 de setembro e do Rex. Depois teve o Royal. Não, antes havia, na Praça Rio Branco, o cinema do Budak. Havia também, na época da minha geração, o hábito, quando a gente ia para tomar banho no rio, era de olhar a lavadeira. Ah, meu amigo, era um negócio incrível, aquela preocupação, a gente se escondia, tal, ficava naquelas balsas, aqueles negócios, balsa de Buriti mesmo. A gente se escondia por ali. Aquele tempo era longe, muito longe do Buriti. Meu pai não sabia disso. Aparecia aquela mancha de sol, mancha branca. O velho ficava preocupado com ele, ele levava o médico para ver aquilo. É um começo de introdução à sacanagem militante. E a gente fazia isso também por ali, quando não ia, naturalmente, para os prostíbulos olupanares da Rosa do Banco, da Jerusa, da Maria Guiar, que apesar de nós estarmos começando a andar de calça comprida, a gente tinha acesso de uma forma ou de outra. E onde a gente estava aprendendo a viver. E onde a gente encontrava, isso era muito interessante, as grandes figuras de Teresina, os doutores, os médicos, os advogados, etc, etc. Então isso fazia com que a gente se sentisse, vamos dizer, importante também frequentando aqueles cabarés da Paissandu. Aí chegamos à Faculdade de Direito. Foi uma turma, a nossa, a chamada Turma do Centenário de Teresina, muito boa, muito dedicada, muito esforçada. Dobal era uma das figuras de maior representatividade. Não só porque era o poeta, já era poeta, mas pelo jeitão simples, alegre, jovial, embora meio taciturno. Dobal não era muito de conversar, era preciso
puxar fórceps. Mais ou menos na segunda série ou na terceira, a mãe dele faleceu. E ele emagreceu muito. Uma coisa muito. Minha mãe era uma figura muito suave, muito. A morte dela foi um golpe para nós, muito grande. Demorou muito tempo, assim, um ano e pouco. É que ele estava doente, aí ficou em casa, assim. Raramente ele ia à aula, e eu só fazia as provas. Para ajudá-lo, eu anotava as aulas e descia e passava, a pretexto de visitar minha avó, eu passava na casa dele e deixava com a irmã, a Verbena, todo o material das aulas que eu havia tomado. No dia seguinte, eu anotava as aulas daquele dia, descia, e a Verbena me entregava o caderno da aula anterior, que ele havia copiado e estudado, e eu deixava os novos. E assim, até que ele ficasse bom, eu passava diariamente lá. Dobal inicia a publicação de seus primeiros textos, não em livros, mas em uma revista literária denominada de Cadernos de Letras Meridiano, realizada por companheiros de geração e de grupo literário. H. Dobal, Roger de Carvalho e Manuel Paulo Nunes, integrantes do grupo Meridiano, pertencentes à geração literária de 45, no ano de 1949. Meridiano morreu do mal do terceiro número, com várias revistas literárias que se fizeram na época. O movimento, essa revista, foi uma espécie de resposta que nós demos no Piauí a um movimento intelectual que se organizou no país todo. Se organizou não, que se manifestou no país todo. Ele não se manifestava de forma organizada, que foi o movimento denominado o pós-modernismo, ou a geração de 45, a famosa geração de 45. Verdadeiramente, o que centralizava as nossas atenções eram os problemas da literatura, quer dizer, todos éramos interessados em literatura. E as discussões eram realmente centradas em literatura brasileira e literatura estrangeira. Ainda aí, o poeta Dobal era a pessoa que muito cedo se interessou pelos poetas ingleses, que eram objeto da admiração dele e que ele acabava contaminando também os outros do grupo, inclusive a mim, que passei a me interessar por literatura inglesa, e hoje os ingleses são os poetas da minha predileção, muito em função dessa influência do Dobal. Tinha antologia. A pessoa que alguém me deu uma antologia de poetas ingleses e americanos. E nessa roubou as fichas. Então eu achei que ele tinha muita coisa. Os primeiros poemas foram baseados nele. Na língua inglesa, poeta, quais são os poetas de sua predileção? Não tenho predileção por poeta, porque eu sou mais homem de antologias. Mas assim eu posso citar Holden e Yeats como poetas ingleses. Muito bom.
Eu gosto muito.